Coloquei aí, queridos, a minha pergunta, né? Qual a finalidade, né? Todos esses utensílios do tabernáculo, né? As roupas, dos sacerdotes. Por que todos esses detalhes, né? E aí hoje o nosso devocional está no capítulo 38, 39 e 40 de Êxodo. E assim nós finalizamos o livro de Êxodo. E parabéns a você que esteve firme e está firme nesse propósito. Já somamos agora 3 livros concluídos e eu tenho certeza que está sendo uma bênção para as nossas vidas. Queridos, eu quero destacar aqui os versículos finais do capítulo 40, verso 34 do capítulo 40, que diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não pôde entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Queridos, é interessante nós observarmos que o livro de Hebreus também fala que todos esses detalhes que foram mostrados para Moisés e toda a construção do tabernáculo, ela é uma figura de como é no céu, na eternidade. É claro que ainda com limitações, mas nos trazem muito essa ideia de como é no céu, né, a eternidade. De alguma forma, Deus queria habitar no meio do seu povo, mas precisaríamos dessa organização. É estudarmos com muita assim, percepção, com o coração aberto e com muita espiritualidade. Nós vamos perceber que cada utensílio do tabernáculo, eles trazem profundas revelações e compreensões da pessoa de Deus. De como entender mais Deus. Por exemplo, a menorá, né, a mesa dos pães, enfim. E também um sistema de adoração. Tem os sacrifícios, né? Por isso que é muito importante, quando nós irmos ao culto, de fato, nós não irmos de mãos vazias, né? Às vezes a pessoa vai para o culto só por ir, mas mal entende que o culto, ele é uma figura do tabernáculo, onde há sacrifícios, a adoração, a aprendizado, a comunhão com o Espírito de Deus, enfim. Agora, eu quero também aqui abordar a importância da harmonia. Como eu falei no áudio passado, Deus, ele deu todos esses detalhes, todos esses utensílios, para que houvesse, né, e colocou o Espírito sobre aquelas pessoas para que elas pudessem construir os utensílios da forma como Ele queria, mostrando que tudo deve ter organização e tudo andar em paz e harmonia. Sem isso não se cumpre o que está aqui no versos 34 e 35 do capítulo de número 40 que eu li. A glória do Senhor, ela não vai encher o tabernáculo. Tu imaginas, se cada pessoa fizer a obra do jeito que ela acha que deve ser, sem seguir um padrão, sem seguir uma organização, sem ouvir o comando dos seus líderes, tudo vai andar em desarmonia. É muito importante a harmonia. Embora nós, como seres humanos, temos as nossas opiniões. Mas, se existe uma orientação geral, como eu estava dizendo, devemos segui-la. Ela é extremamente importante para essa harmonia. Deus não habita e não vai se manifestar em lugares, queridos, onde houver divisão, onde houver cada um fazendo do seu jeito, cada um não respeitando os comandos dos seus líderes, né? As orientações gerais do ministério. Eu digo, queridos, eu demorei para me aprender isso, mas quando eu aprendi, isso foi libertador. Eu passei a ouvir mais os meus líderes, a estar atento aos comandos do ministério. Então, pense que isso é bastante importante. Isso aqui foi o segredo para que o tabernáculo pudesse se colocar de pé, para que o tabernáculo pudesse ficar de pé. E ele ficou de pé de forma organizada, e o resultado disso foi que a presença de Deus se manifestou de tal forma que foi uma bênção, né? Foi uma bênção para o seu povo. Então, eu quero dizer para você que Deus quer nos encher com seu Espírito, mas o verdadeiro Espírito de Deus vai fazer com que andemos em harmonia. Não cada um fazendo do seu jeito, puxando para um lado, desobedecendo, né? Enfim. Então, é muito importante essa harmonia para que a presença de Deus ela se manifeste em nosso ministério. Amém? Que possamos amar, possamos perdoar, possamos ser fiéis, né, ao nosso culto a Deus, estarmos em harmonia com os comandos. Como eu disse, temos muitos desafios esse ano, né? Mas eu creio que esse Espírito de Deus está nos unindo para que possamos fazer o melhor. Amém? Então, isso foi na vida de Aioliabe, de Bezalel e de todos aqueles que Deus moveu o coração. Tanto é que alguns capítulos antes, você vai ver que eles são movidos a cooperar, né, para a construção do tabernáculo. Todo o povo é levado a isso. Então havia uma unção muito grande ali de harmonia. E quando há harmonia, a paz, ainda como eu disse, tenhamos opiniões diferentes, mas nós vamos dizer o seguinte: a nossa liderança maior deu o comando, deu a direção, então vamos juntos.
A exceção, é claro, né, queridos, quando há um comando que fere a palavra de Deus. Se há comandos que estão ferindo a palavra de Deus, aí claro que ninguém vai obedecer. Mas se são comandos que têm respaldo da palavra de Deus, tem comandos que nós sabemos, como eu disse, temos que dar voto de confiança à nossa liderança, que foram eles, né, no qual Deus está dando direcionamento, são os anjos da igreja, como diz Apocalipse, que nós devemos nos prostrar, ouvir e nos submetermos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.